Tudo bem com você, João? Tudo bem? Bom dia. Obrigado pelo convite. Eu ia ver se estava ligado aqui. Não, né? eu liguei. Ligou, né? Obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho não só do esporte, mas especificamente do ciclismo, que... Pedala todo dia ou só uma vez por todo semana? dia. Todo dia. Todo dia. Não é que nem uma Faça chuva ou faça sol? Mas eu era um pedaleiro diário, lembra disso ou não? Eu lembro, Madalena, na região da Fonte. Acabava o programa, eu andava 17 quilômetros de bicicleta, estava em forma. Aí... Agora, hoje, o ciclismo, num bom sentido, virou moda. Moda, né? Tem muitos adeptos aí que fazem longos percursos, inclusive. Até que um dia eu ia numa rua, né, e entrou uma moto e eu brequei. Quando eu brequei, a bicicleta capotou. Aí o motoqueiro foi, ui, coitado do velho. Aí parei. Né? Aí eu parei, né, de bicicleta, né? Coitado do velho. Não pelo tombo, mas pelo coitado do velho. Coitado do velho, agora acabou. Né? Mas daqui a pouquinho o João vai começar a conversar com a gente. Vamos antecipar o papo com o João? Vamos lá. Começa agora o momento Inspiração Lupo Esporte. Com o apoio de Lupo Esporte. Viva o real movimento. João Mantovani é ciclista e treinador da equipe de ciclismo de Araraquara. Antes de falar com o treinador, João, quero falar com o ciclista, porque o ciclismo, né, hoje, você até comentava aqui conosco, ele tem aí as duas frentes, de quem vive o esporte, Sim. né, profissionalmente, como é o seu caso, e o ciclismo como prática de lazer, é uma atividade física de qualquer forma, mas como prática de lazer que se acentuou muito nos últimos anos, talvez de uma década para cá, e a pandemia ajudou a potencializar ainda mais essa modalidade, porque ela pode ser praticada muito individualmente, ou em duplas, enfim, pessoas do mesmo ambiente, né, do convívio, que eu acho absolutamente espetacular, né? Você aos fins de semana observar as estradas rurais, né, porque gerou não só o aumento da atividade física, mas a valorização da natureza, das estradas, dos espaços, né, da concentração de pessoas, enfim. Como que o ciclismo entrou na tua vida, João? Bem-vindo aqui em Inspiração Lupo Esporte. Obrigado, bom dia. Eu citaria mais uma vertente ainda no que você falou, que é as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte no dia a dia. Isso. Que também Que é algo que precisa de incentivo, sim, inclusive. de né? incentivo e de um certo nível de segurança para que as pessoas façam isso no dia a dia. Exato. Porque é tão saudável para todo mundo, para o ambiente, para a pessoa, para a mobilidade, né? Ajuda. Então, e aí uma coisa que acho que está na pauta de vocês aí durante alguns momentos aí essa semana que tem acompanhado, que é a questão do trânsito, né? Sim. Então, assim, o trânsito nas cidades hoje em dia, ele é muito caótico, o nível, a quantidade de veículos no trânsito aumentou muito na última década. A bicicleta é uma alternativa a isso, principalmente numa cidade como a nossa, que tem um relevo privilegiado, não tem muitas subidas íngremes, né? Tirando ali a parte da entrada perto do shopping, que tem a subida mais acentuada, mas no geral a cidade é plana. Então o deslocamento para você ir e voltar do trabalho não é tão difícil, mesmo para uma pessoa que não tenha um nível assim de condicionamento físico muito alto. A nossa temperatura é algo que pesa contra a bicicleta como meio para ir para o trabalho, por Não, exemplo? as pessoas me perguntam bastante isso. Ah, mas o sol muito forte e tal. Eu acho que é uma questão de adaptação. Porque se você, por exemplo, passa o dia todo dentro do ar-condicionado, claro que tem um impacto. Né? Na hora que você sai lá fora, né? Tipo, meio-dia, tá 30, 35 graus, mas a partir do momento que você faz isso constantemente, o seu organismo também se adapta, assim como ao treinamento. Quando alguém começa a treinar, o impacto inicial é muito grande, porque você está despreparado, não está não só adaptado ao esforço, mas também a questão do clima, que também causa um desgaste, desidratação e tudo mais. Só que isso é uma adaptação que todo mundo passa em qualquer atividade física. Agora, viu, João, eu acho que o incentivo que foi dado ao carro, eu acho que todo mundo tem que ter seu carro para usar final de semana. Sabe por quê? Você é muito jovem ainda, não viu, mas eu vi. Obrigado pelo jovem. Eu vi, sabe por quê ou não? Nos anos 60, quando tinha a estrada de ferro funcionando, uma grande oficina, tinha mais de 2.000 funcionários. Sabe o que acontece ou não? 90%, a hora que apitava e saía, era aquela coisa que espalhada por toda a cidade.
bicicleta. Quer Lá dizer, em as pessoas- Matão também, Era- quando tinha a Baldan, Na Baldan, tinha o metalúrgica. bicicletário na frente da empresa lá, que você olhava assim, era centenas de bicicletas E hoje lá. nós somos vagabundos, nós somos ordinários, sabe? Nós queremos parar. Por isso que eu digo a você, não adianta, você tem que proibir carro. Tem que dar incentivo à bicicleta, ao transporte coletivo e proibir carro. Carro para andar na cidade tem que pagar imposto, tem que pagar pedágio. Madalena, mas eu acho que falta isso que o João destaca, dessa cultura coletiva, as cidades se prepararem, né? Em alguns países, o Japão, por exemplo, qualquer terminal intermodal, você vai pegar um ônibus ou a conexão do ônibus com o trem, você tem um bicicletário, porque eu posso sair da minha casa, ir até o terminal, deixo a minha bicicleta no bicicletário em segurança e pego o ônibus para o último trecho. Na volta, quando eu chego no final do dia, minha bicicleta está lá e eu faço o trecho mais curto. No Brasil não tem esse preparo. Não, e outra coisa também, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu vi lá ônibus com uma plataforma na frente do ônibus, Isso. que você coloca a bicicleta, usa o ônibus para se deslocar no trajeto mais longo que você precisa, chega lá, você tira a sua bicicleta e continua. Isso. Tem que ter Mas toda a uma questão formatação. geográfica de Araraquara é feita para bicicleta, Sim. para ciclismo, sabe? É uma cidade plana. Raramente você encontra uma subida. E quando encontra uma subida, não é uma subida São aqui. Carlos já não é muito São famoso. Carlos já é diferente. São Carlos já é bem diferente, diferente. Mas como a bicicleta entrou na tua vida então, João? Olha, desde que eu me lembro, desde criança, eu sempre gostei de pedalar. Aham. Isso acho que duas coisas que as crianças normalmente gostam, é jogar bola e pedalar. Pedalar. Né? Porque acho Todo que pai compra uma bicicleta ou para o compra filho em uma algum bicicleta momento. ou compra uma bola quando é criança, né? Então, assim, pedalar sempre foi uma constante. E o ciclismo como atividade física, como prática desportiva e competitiva, na verdade entrou na minha vida após o atletismo. Até 97 eu era praticante de atletismo e fazendo treinamento para um Decathlon, para os jogos regionais, eu machuquei o tornozelo. Não dava para continuar correndo, a bicicleta se tornou uma alternativa de não parar a atividade física. E aí comecei a encontrar o pessoal que competia na época, tinha algumas competições que eram regionais aqui, que eram realizadas pelo falecido Edmilson de Nolassá. Ele fazia umas competições aqui na região, eu comecei a participar das competições e não parei até hoje. E não voltei mais para o atletismo, e aí no ciclismo eu encontrei uma coisa que, diferente do atletismo, você tem muito poucas lesões, salvo tombos que se machuca, mas lesão muscular por conta da prática é muito raro no ciclismo. E no atletismo é uma coisa muito constante. É normal, de vez em quando, o corredor está lesionado. E o ciclismo não. Agora, a Loop Sport tem toda um material produzido exatamente para ciclistas, né? Então, quer dizer, enfim, está sempre antenado em todo tipo de esporte, né? Por isso que a inspiração está aqui para a gente mostrar que você vai ter o melhor para praticar o seu esporte. Agora, logicamente, para praticar o ciclismo tem que ter a bicicleta. Não só a bicicleta, mas como você citou, a questão da vestimenta adequada. Porque uma das coisas que as pessoas às vezes começam a pedalar e param é o desconforto. E aí, se você não tiver uma bermuda adequada para poder pedalar não só com conforto, mas por um determinado tempo, uma roupa que seja própria para isso, tanto para o conforto térmico, como para levar o seu suplemento ali, levar uma câmara de ar reserva e tal. Tem que ter a roupa adequada para isso. Quer dizer, a roupa não é um acessório exibicionista. Como as pessoas às vezes brincam com a gente. O cara todo colorido, roupinha colada e tal. Não, é uma necessidade, do esporte. E tem uma coisa também que eu tenho reparado, como cresceu o ciclismo, como tudo acontece na nossa sociedade capitalista, o pessoal quer ganhar dinheiro também. Sim. Porque hoje tem bicicleta que vale mais que um carro. Bem mais. Impressionante o valor. Você acha a bicicleta de 100 mil reais. Fácil. E aí, parece, quando eu fui começar a pedalar, fui ver alguns preços de bicicleta, fiquei assustado. Falei, louco, 20 mil, 25 mil não é pra mim.
Só que aí me fala, não, se você... Precisa dessa. Às vezes você gasta R$1.000, aí você consegue ter uma bicicleta boa. Tem boas bicicletas com preços isso que eu queria falar. Tem. Aí depende do que você vai usar a bicicleta. Então, se você vai comprar uma bicicleta para o seu dia a dia, para ir trabalhar, voltar, para ir na padaria e tal, não precisa ser uma bicicleta de 10, 20 mil reais. Uma bicicleta de 1.000, 2.000 te atende. A questão é o preço da bicicleta também está bastante relacionado com o quanto essa bicicleta é confiável. Então, se você pega uma bicicleta barata, muito barata, provavelmente a cada 15, 20 dias você vai ter que fazer alguma revisão nela, porque ela não vai aguentar o uso constante. Se você usa uma vez por semana, não. Agora, para competição, não precisa ser uma bike de 100 mil, claro, mas também uma bike de 2, 3 mil não vai suportar, porque a gente exige muito dela. Né? A gente exige muito mais treinando do que competindo, porque competindo, por exemplo, é um dia na semana que você vai lá e usa ela 1 hora, 2 horas para competir. Agora, treinando, a gente pedala 3 horas por dia. Agora, uma outra questão importante, né? Porque a gente vê o corredor de Fórmula 1. Então, o corredor de Fórmula 1, a gente pensa que é só sentar no carro, mas tem uma preparação física muito importante. Tem. Tá bom? Então tem. E o ciclista também? O ciclista também. Então, assim, a preparação é muito maior do que a competição, né? Em termos de tempo, de desgaste e tudo mais. Fôlego, musculação. E aí, no treino, você tem que buscar melhorar várias qualidades que você vai usar na competição. Então, não é só o tempo que vai durar uma competição, mas a intensidade, os adversários. A competição é muito dinâmica. Como é uma prova longa, muita gente às vezes compara com uma prova que normalmente as pessoas veem no dia a dia de longa distância, que é a corrida de rua, né? O ciclismo, infelizmente, a nossa cultura não mostra muito isso na mídia, né? Diferente, por exemplo, da Europa, que é muito comum. E é muito diferente uma corrida, por exemplo, a São Silvestre, que é uma corrida longa também, de uma prova de ciclismo. Normalmente, numa corrida de rua, você vê os ponteiros se destacando 30%, 40% da corrida, e isso normalmente vai até o fim e são aqueles que vão vencer. No ciclismo não, a dinâmica muda constantemente. Então, às vezes, o início da prova, você vê 2, 3 ciclistas ali muito ativos na frente, dali a pouco você não vê mais eles, e no final da prova, às vezes um atleta que você quase não viu na prova, foi ele que ganhou. Estava fora do radar. Na Europa é impressionante, então, né? São milhares, força, né? tem provas que são milhares. Você vê aquilo que não acaba mais. A volta da França, acho que a França é a mais... Na verdade, assim, o Tour de França é o mais prestigiado, né? Mas, assim, é uma das 3 grandes voltas do ciclismo que a gente fala. Tem o Giro da Itália, que acontece agora em maio, o Tour de França em julho e depois a Volta à Espanha em setembro. São as 3 grandes voltas, que são voltas de 3 semanas, né? Mas, além dessas, tem muitas voltas de 1 semana, que acontecem durante o ano todo. Além das provas clássicas, que agora está acontecendo as provas que a gente chama as provas clássicas do empedrado, que é na Bélgica, passa por trechos de paralelepípedos, que são provas muito prestigiadas. E quando você olha o público lá, lotado. Muita gente. É verdade. Muita gente assistindo. Até o ciclismo é considerado lá o esporte do povo, porque é um esporte que você não precisa pagar para assistir o seu ídolo competindo. Na rua. Você vai lá na rua lá e tá ali do lado do seu ídolo, né? Diferente dos esportes de arena, que você tem que ir lá pagar ingresso e tudo mais. Você participou de uma dessas já ou não? Não, infelizmente não. Tem. De pelo menos ir lá assistir, né? Porque a idade já não me permite, né, entrar participar. Disputa, Mas eu ainda pretendo ir lá acompanhar uma prova dessa. Eu vejo na internet tal, esse Tour da França, é uma coisa impressionante. Tem gente que é maluco e fica assistindo. Não, e se você não chegar cedo lá, você não vê. É isso. Porque vai muita gente assistir. E uma vez eu estava assistindo um desses, teve um acidente, uma moto, uma bicicleta aqui, aquilo ficou um se monte. cai um, né? Porque tem que ter uma concentração acima do comum, porque se cair cai uns 20. É porque você está muito próximo do outro. Dominó, né? Muito próximo, é um efeito dominó. Caiu um na frente, normalmente ele não cai sozinho, né? E assim, o ciclismo também, como você falou, de acidente,
é um esporte que está muito suscetível a acidentes graves, né? E a partir de um acidente que aconteceu com um italiano, foi o Fábio Casartelli, mudaram muitas regras do ciclismo profissional. Até então, o ciclismo profissional não tinha obrigatoriedade do ciclista usar capacete. Hoje, pra gente, não é aceitável, né? Você sobrevivência. Não usar capacete. Mas até então não era obrigatório. Uma prova dessa atinge quantos quilômetros por hora? Olha, numa descida chega a 90, até mais de 90 por hora. Dependendo da descida, chega a 100 por hora. Caramba. Ô, João, agora pensando aqui nos amadores, né? Para tentar trazer aqui para nossa audiência. Pois não, se eu quiser comprar uma bicicleta para fazer assim caminhadas, tá, né? Pedaladas. Né? Pedaladas. Então, qual que bicicleta que você, com a sua experiência, indicaria? Então, aí você precisa primeiro entender o que você vai querer da bicicleta. Você vai querer só andar no meio urbano ou vai querer também ir para a terra, né, ir lá na padoca? Né? Aquele, porque eu vejo muito pessoal... Pelas estradas de terra, a padoca ali perto de Bueno. Perto do assentamento Monte Alegre. Então, se você quer uma bicicleta para fazer tudo isso, né, você vai certamente comprar uma mountain bike. E aí, assim, se você vai usar mais na terra, você vai usar um tipo de pneu. Se vai usar mais no asfalto, vai usar outro. O ideal é você procurar uma bicicletaria confiável e, além disso, comprar uma bicicleta para o seu tamanho. Porque a bicicleta que você vai usar é diferente da minha, porque você é mais alto que eu, não dá para o ciclista de 1,90 m usar a mesma bicicleta do ciclista de 1,60 m. Não é só ajustar o banco, o quadro é importante. Né? O quadro é importante, porque eu fui comprar. Não é só a altura, tem o comprimento e tudo mais. Eu fui comprar uma bicicleta pro meu neto, então eu vi lá 18 marchas, né? Então, que influência tem isso, né? Isso porque, aí... de repente, eu acho que 3 marchas resolveria, né? Agora tem 18, por que isso? Mas isso aí são recursos para você enfrentar terrenos adversos. Então, se você tem pouco recurso de marcha, né, se você vai pegar um terreno muito íngreme, provavelmente você vai sofrer um pouquinho. Aí vai depender muito do seu preparo físico. Se você tiver mais recurso de marcha, mesmo com o impacto. Um preparo físico não tão desenvolvido, você vai conseguir passar por um terreno mais desafiador. Então são recursos para você deixar mais leve a O areião sua é o principal inimigo do ciclista? Para quem vai para a terra, o areião... É o areião. Fuja do areião. Subida com pedra solta, né? Porque derrapa. Que a bicicleta patina. E um terreno assim muito perigoso é descida muito íngreme. Porque a hora que você citou que você tomou um tombo com a sua bicicleta que freou bruscamente, né? Quando a pessoa não está muito adaptada a pedalar constantemente, a conhecer bem a bicicleta, assim, a velocidade que ela vai frear ou não, você está sujeito a acontecer alguma coisa assim bruscamente na sua frente, você frear mais do que precisa e perder o controle. E numa descida muito íngreme, acontece muito isso, principalmente na terra, que às vezes tem alguma erosão, que pode ser um lugar que você passa toda semana, mas choveu forte ontem, você vai passar hoje lá, tem uma erosão diferente. Essa erosão pode tirar a estabilidade da sua bicicleta e você tomar um tombo e se machuca. Eu ia perguntar justamente isso, né? Para quem quer começar nessa prática, né? Que tipo de orientação você daria do ponto de vista físico da pessoa, né? Você já me deu a ideia de que essa história de o Zé Roberto não está usando a bicicleta, eu vou emprestar para eu começar. Não é legal, porque cada um tem que ter a tua bicicleta. Sim. Quando eu chego numa loja, ele me orienta sobre isso. Sim. Hoje o mercado já está assimilando todas essas questões. Sim, as bicicletarias sempre tem alguém lá que... a maioria das bicicletas você vai encontrar um ciclista lá trabalhando. Isso é normal. Então ele já vai orientar você qual é a bicicleta ideal, vai perguntar o que você vai querer fazer com essa bicicleta. Então não vai... te oferecer uma bicicleta de 20 mil se você quer ir uma vez por semana até Bueno. Não tem necessidade.
Mas tem gente que compra. Já dá para começar indo até Bueno ou não? É melhor treinar algumas distâncias mais curtas em Araraquara para depois pegar o caminho? Não, dá para começar. Dá para começar? Dá para começar. Vamos, A questão em quanto tempo você quer fazer isso? Ah, tá. Né? Ok, então, eu posso ir em Bueno. Você pode... Qual é o tempo médio? Tempo médio que a gente vai pelo asfalto, um treino normal que a gente faz aí durante a noite. Mas o normal seu que fazia já 30 anos. Então, isso que eu falei, um treino. Né? A gente vai até o balão de Matão, saindo ali do posto ali no balão do Maria Luísa. Certo. A gente vai até Matão e volta lá no balão da Faria Lima em 1h15, 1h10 mais ou menos. Tá. Ir até Bueno e voltar pelo asfalto, 45 minutos, 40 minutos mais ou menos de treino. Mas para você ir pela terra, quem está iniciando, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Pode comer uma coxinha no intervalo? Pode comer uma coxinha sem peso na consciência. Sem peso na consciência. Só que não dá para chegar lá e assim, exagerar, né? Porque depois aí na volta... Aí não volta. As consequências, velho. Aí você vai sofrer para voltar. Inclusive na compra da bicicleta tem que ser bem orientado, sabe por quê? Eu estava dizendo a você que eu comprei uma bicicleta uma vez, paguei bem caro, R$3.500. Paguei caro, né? Para andar essas voltinhas, tal, né? Aí eu comecei a achar que estava muito pesada. Era boa a bicicleta, bonita, tal, né? Mas aí eu falei, vou trocar essa bicicleta. Fui lá e comprei uma Carolzinha. Espetáculo. Até hoje eu ando com ela, certo? Então, quer dizer, de repente não é a cara que... Não é adaptar, não é aquela ideal para você, né? Sim, é isso aí. Sim. Né? Mas na pandemia aumentou muito o uso da bicicleta, porque é uma atividade que, quando a gente passou por aquele período de distanciamento social, a bicicleta te dava um recurso de atividade física muito bom, onde você poderia também se deslocar na cidade, deixar de usar o transporte coletivo, que era também um problema de aglomeração. Você poderia ir para o meio rural, onde você estava distante. Sair do isolamento. Né? Cresceu muito, as bicicletarias venderam muita bicicleta, mas nem todo mundo aderiu permanentemente a isso. Tem muita bicicleta boa aí por aí, então, para comprar em segunda mão. Para comprar em segunda mão. Legal. Mas boa parte dessas pessoas se mantém pedalando até hoje. E uma coisa importante, trouxeram também os filhos para isso. Uma coisa que eu acho assim, muito preocupante hoje é as pessoas, desde cedo, criarem os filhos de maneira sedentária. Então é um brinquedo eletrônico, é um carrinho que o pai empurra a criança, né? Já é uma prática sedentária, né? E isso reflete depois na vida adulta. Quando o legal é a criança, né, ser ativa na brincadeira, né? Independente de qual brincadeira seja. A criança precisa também para o aprendizado, para o desenvolvimento. João Mantovani, para terminar a nossa entrevista, né, porque o tempo já está chegando ao fim aqui, ciclista e treinador da equipe ciclismo de Araraquara, quantos componentes tem nessa equipe hoje? Hoje a gente tem 22 componentes e esse ano a gente tem desde 9 anos, né, até 50 e tralalá, que é o meu caso. Mas assim, a gente tem 2 ciclistas iniciantes aí na equipe, que é a Bianca e a Lorena. Uma tem 9 e a outra tem 10 anos, né? Já foram competir esse final de semana, ganharam, já subiram no pódio. E é uma satisfação ter essas crianças começando, porque é a renovação do nosso esporte. Como é que é feito o treino? O treino que vocês fazem, como é que é? Olha, a gente treina todo dia. Né? Só que não todo mundo junto o tempo todo. Porque uma pista especial? Como é que é? Não, infelizmente a gente não tem isso no ciclismo. Né? A gente depende do trânsito, depende da via pública. E é um local onde a gente encontra certos problemas em determinados momentos aí, por conta de tudo que acontece no dia a dia. Tem um velódromo, não? Não, o velódromo mais próximo que a gente tem é Americana, né? Inclusive é uma coisa que... Tem que trabalhar melhor, né? Se a gente tiver um desse, né, a gente vai poder desenvolver muito mais, né? Esse ano a gente teve o Campeonato Brasileiro acontecendo já no começo de fevereiro. Nossos atletas foram muito bem,
trouxemos 3 medalhas do Campeonato Brasileiro, mesmo sem ter um velódromo, isso brasileiro de pista, né, que é no velódromo, mesmo sem ter um velódromo para a gente treinar, a gente acaba treinando na rua. Trouxemos 3 medalhas, uma por equipe e 2 individuais. Ano a ano a gente tem melhorado esse desempenho e assim, se a gente tivesse uma estrutura dessa, certamente teríamos muito mais. A gente tem a nossa referência, como o Zé Alberto falou, que é o seu Anésio Argenton, que até hoje é o único campeão pan-americano que a gente tem em pista, né? Foi em 59 nos Estados Unidos. E o melhor resultado olímpico até hoje, que foi em 1960 em Roma, nas provas de pista. Quarto lugar, né? Quase conseguiu uma medalha, né? Eu lembro que... quinto lugar. A cidade inteirinha, quase conseguiu uma medalha. A cidade inteirinha foi na Praça Independência receber o Argentão quando veio de lá, né? E o Brasil eu estava lá com 9 anos de idade. bichão. O Brasil eu vi lá ganhou naquela uma praça, medalha eu vi. Não, no ciclismo não. Ganhamos no paraciclismo com o Lauro Xamã. Naquela praça eu vi o Argentão receber a população, vi o Zuruaga, que ficava dando volta. Ficou uma semana, dava volta, que não parava, né? Fazia necessidade e tudo lá. Vi até faquir naquela praça, acredito ou não. Então é isso aí. Dormia sobre faquir. Pregos também? Dormia, nossa, coisa de louco. Isso tudo era né, muito destacado na região, né? E o Argentão, eu lembro quando ele chegou, 1959, né? 59, né? É isso, quando veio quando conquistou o campeonato pan-americano e veio... Você parece Buendia... vendo o gelo pela primeira vez. Isso aí. Olha, João, foi muito bom tê-lo aqui. A Lupo Sport está te dando um presentaço, tá bom? Você leva. Muito obrigado. Depois você desfruta desse presente aí. E a gente agradece muito mesmo a sua participação, porque a Inspiração Lupo Sport tem esse objetivo: trazer pessoas que praticam o esporte e estimulam o esporte para você. Um abraço, viu? Eu que agradeço o espaço, agradeço a todos vocês e deixo uma mensagem para todo mundo, que é: respeitem o ciclista no trânsito, por favor, porque não é só um praticante de uma atividade física, mas pode ser um pai de família que está indo trabalhar, uma criança que está indo para a escola, né? E o trânsito precisa ser um local de convivência pacífica por todo mundo, porque um acidente no trânsito pode causar a morte de uma pessoa, consequências muito graves. Para terminar, uma pessoa interessada, por exemplo, eu quero fazer o ciclismo, quero participar da equipe do ciclismo de Araraquara, como é que eu faço? Olha, primeiro precisa ter uma bicicleta. Infelizmente, a nossa estrutura hoje não permite ter uma bicicleta para oferecer para quem queira começar, né? Mas a gente treina normalmente todos os dias. Um ponto de encontro dos atletas normalmente é ali na saída para Bueno de Andrade, ali no posto, no Balão do Maria Luísa, a maioria dos treinos à noite. De sábado a gente sai ou do Pau Seco ou aqui em frente à penitenciária, e tem os grupos de pedal aí pela cidade. Tem um grande também que fica lá no Posto Dama. Sim, grande, até né? Lá em volta a gente treinava uma época lá, ali em frente à sua residência. É lá uma rua especial para isso. Isso. Né? Mas o trânsito começou a empurrar a gente para fora dali também, porque começou a aumentar, a gente teve que ir para para fora de lá o trânsito. Então, eu não aguento chegar. Mas ali é um ponto de encontro do pessoal que vai para Bueno ali pela terra, né? Então, vários locais da cidade você sempre vai encontrar grupos de ciclista. E aí você chegando perto desse pessoal, sempre você vai encontrar alguém que vai te orientar. No sábado tinha mais de 100 ciclistas lá. Sabe, uma reunião. Isso é legal. Então, quer dizer, se eu quero começar, mas não tem um amigo, alguém da família que queira acompanhar, eu posso chegar nesses grupos. Mulheres, idosas, jovens. No ciclismo ninguém é excluído. Ninguém vai ficar para trás. Não, você é iniciante. Não, ficar para trás às vezes. Não, ficar para trás não no sentido da distância. Não, ficar para trás. O pessoal gosta de fazer isso, gosta de deixar os outros para trás. Mas vai ser acolhido. Vai ser acolhido. Isso aí é certeza. Tá muito bom. Tá bom. Muito obrigado, viu, João? Foi muito bom conversar com você. Legal o papo, né? E a gente completa mais uma edição do Inspiração no Esporte. Obrigado, João. Obrigado. Vai lá, viu? É isso aí.